é viável você fazer a implantação de um sistema intensivo para a produção de peixes? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas das coisas que são relevantes para você tomar essa decisão. E aí, é claro, a decisão é sempre de quem vai tirar o dinheiro do bolso, né? Quem é que vai tirar o dinheiro do bolso é que tem a decisão de se quer investir na atividade ou se não vale a pena investir nessa atividade, tá? Então, quando você constrói um viveiro escavado, né? Você já tem uma propriedade rural, você vai precisar basicamente do quê? Da contratação do maquinário, né? De uma retroescavadeira, de uma scrip, para fazer essa escavação, e o combustível, né? Então, o óleo diesel ali para pagar essas horas máquinas que vão ser utilizadas para fazer a construção desse viveiro. Um viveiro escavado, ele tem uma vida útil muito longa, de 10, de 15 anos. Quanto melhor for o teu cuidado de manutenção com esse viveiro, ele maior vai ser o tempo, a vida útil, né, desse viveiro. E uma vida útil que ela não acaba, você só precisa ir dando manutenções, né? Na contrapartida, quando eu tenho um tanque de lona, uma piscina, um de fibrocimento, de concreto, eu tenho um custo de implantação, eu preciso de qualquer maneira ter a área disponível e eu preciso só comprar essa estrutura e fazer o uso dessa mão de obra. Eu pesquisei numa empresa que vende essa estrutura para a construção de tanques suspensos para uso de produção de peixes em sistemas intensivos, que é o que a gente chama de aqueles sistemas de recirculação de água, tá? O custo de implantação da construção de um tanque, tá? Um tanque de 30 metros cúbicos, ou seja, se você implanta esses 30 metros cúbicos com um sistema intensivo, então, recirculação de água, né, uso de filtros, uso de aeração, você vai conseguir produzir 10 quilos de peixe por metro cúbico. Em 30 metros cúbicos, você vai ter a possibilidade de produzir 300 quilos de peixe. Se esse viveiro, né, vamos extrapolar aqui, para eu ter esses mesmos 300 quilos de peixe sendo produzidos em viveiro escavado, eu precisaria ter 300 metros quadrados de área construída, tá? 30 metros quadrados, 30 metros cúbicos contra 300 metros quadrados. A questão aqui é a vida útil desses tanques suspensos, desses tanques elevados, ela é bem menor. Você precisa dar uma manutenção que é muito mais cara e que tem uma durabilidade muito menor do que 10 anos, que é o que a gente começa com 10 anos fazer essa manutenção de viveiros escavados. Essa é a primeira questão. O preço de implantação desse viveiro de 30 metros cúbicos, que eu pesquisei aqui para vocês, de R$ 4.150. Então, em R$ 4.150, você coloca lá você consegue produzir esses 300 quilos de peixes, né? De 300 quilos de peixes. Ok. Se você vender esses peixes, eu estou falando de tilápia, porque é a única espécie de peixe que a gente consegue produzir nessas densidades, tá? Então, não adianta você achar que vai conseguir produzir o pintado, a tambatinga, o piau, nessa densidade de 10 quilos de peixe por metro cúbico, esquece, não vai dar certo, tá? Tem que ser a tilápia. Tem outras espécies, mas principalmente a tilápia, que é a mais produzida em sistemas intensivos. Então, se você coloca lá a tilápia, se ela estiver sendo comercializada a R$ 8,00, eu pesquisei essa informação aqui no CPEA do dia 1º de julho, agora de 2022, que o preço de comercialização da tilápia, isso de acordo com o CPEA, geralmente não é o preço praticado nos frigoríficos e nos mercados, mas eu vou me basear por esse preço. Tá variando aí de 7,08 até 7,9, tá? Coloquei o preço de R$ 8,00 aí. Então, se você tem lá 300 quilos de peixes sendo comercializados por R$ 8,00, você vai ter aí um volume de R$ 2.400 de receita. Então, tem R$ 2.400 de receita. Dessa receita, vamos dizer que você tenha uma boa conversão alimentar. Que você tenha uma boa conversão alimentar, você sabe muito sobre produção de peixes, cuidou muito da qualidade de água do teu tanque suspenso, controlou a amônia, mesmo trabalhando com altas densidades,
controlou nitrito, controlou a concentração de oxigênio, não teve mortalidade nenhuma ao longo dos 6 meses que você passou produzindo a tua tilápia ali dentro. Você tirou lá os 300 quilos de peixe e esses 300 quilos de peixes consumiram 450 quilos de ração, que é o que me dá uma conversão alimentar de 1,5. É uma conversão alimentar boa, tá? Muito boa, para sistema intensivo principalmente. Então, se você comprou uma ração a R$ 4 o quilo, geralmente pequenas pisciculturas não conseguem comprar a ração por esse preço, mas vamos dizer que você comprou essa ração a R$ 4 o quilo, você vai ter um custo de produção só com a ração de R$ 1.800. Então, se você vendeu o teu peixe todo, né? Vendeu o teu peixe todo por R$ 2.400, teu custo de produção vai ser R$ 1.800 só com a ração. Além disso, você precisou gastar energia elétrica ao longo de 6 meses. Tem a mão de obra ao longo dos 6 meses. Quanto você precisa ter de eficiência para que a rentabilidade venha para dentro do teu bolso? Além disso, existe ainda um grande risco na produção de sistemas intensivos. Quando você trabalha com sistemas intensivos, que é esse exemplo que eu estou dando em tanques suspensos, viveiros, tanques suspensos, tanques elevados, né, de fibrocimento, enfim, você trabalha dependendo da energia elétrica para o funcionamento do sistema. Se você não tem estabilidade de fornecimento de energia elétrica na sua região, na tua propriedade rural, inevitavelmente, em algum momento do teu ciclo de produção, você vai ter interrupção do fornecimento de energia. E se você não tem um gerador de energia elétrica, você corre o risco de perder 100% do peixe de dentro dos seus tanques. E é claro, estou falando aqui o exemplo de uma unidade, mas isso pode ser multiplicado para a quantidade de área e de faturamento que cada um queira ter. Quanto mais intensivo é o sistema de produção, mais risco você tem. Por quê? Porque você depende da energia elétrica. Se você ficar 5, 10 minutos sem energia elétrica, morre 100% do teu peixe, dependendo da fase de produção em que você estiver. A mortalidade de peixes, ela não traz só o prejuízo do peixe estar morrendo, mas ela traz também o prejuízo de toda a ração que já foi gasta ao longo do ciclo de produção. A outra questão é que muita gente acaba se enganando, achando que quer produzir maior quantidade de quilos de peixes e por isso acaba escolhendo o sistema intensivo de produção, sem entender que para um sistema intensivo de produção você precisa ter ainda mais conhecimento a respeito de qualidade de água, a respeito de fisiologia do peixe, a respeito de manejo de alimentação e a respeito de todos os outros fatores que estão envolvidos no sistema de produção, tá? Conversão alimentar, escolha da ração, a qualidade dessa ração. Essas são questões que precisam ser levadas em consideração.